Fala galera do canal, tudo bom com vocês? Como na thumb e no título desse vídeo, eu vou te falar de 3 conceitos que mudam muito a minha mentalidade desse livro aqui, Trabalho 4 horas por semana, do Timothy Ferry. Timothy Ferriss, isso mesmo. E bora lá pro vídeo. Basicamente o livro ele fala de alguns conceitos que é o quê? O conceito da eficácia, conceito da lei de Pareto e conceito da lei de Parkinson. São 3 conceitos que tipo assim, o cara falou no livro e eu falei, cara, eu preciso falar isso com alguém pra tipo melhorar a vida da pessoa e consequentemente tu ganhar mais tempo, tu ganhar mais velocidade nas suas tarefas, no seu trabalho, tá bom? Bora lá. Lembrando que a temática do livro é o quê? Você trabalhar 4 horas por semana, né? Então, tipo assim, eu acho que faz sentido tu ficar nesse vídeo. Bora lá. O que o livro ele fala? Primeiramente, eu tenho uma colinha aqui dos resumos que eu faço dos livros que eu leio, e ele fala a primeira coisa que é a diferença da eficácia e da eficiência. O que seria eficácia? Fazer o necessário para chegar no objetivo. Então, tipo assim, eficácia é basicamente você fazer somente o que é necessário para você chegar no seu objetivo, nada mais. E eficiência seria você fazer algo com o mínimo possível, que seria o quê? Independente se algo é importante ou não, tu conseguir fazer aquilo com o mínimo possível, entendeu? Por exemplo, você ser econômico, você, por exemplo, conseguir fazer o que você se propôs a fazer da maneira mais econômica possível. Só que ser eficiente quer dizer o quê? Que você pode fazer tanta coisa importante quanto coisa que não é importante, mas fazer de maneira econômica. Então a primeira coisa que o livro fala que é o quê? Que primeiro, tu tem que ter eficácia e, consequentemente, você fazer somente o que é necessário para você chegar no seu objetivo. Então, primeiro, você coloca um objetivo claro do que tu quer fazer durante o seu dia, durante, por exemplo, a sua rotina, e procura fazer somente o que é necessário para chegar lá. Muitas das vezes a gente acaba fazendo com eficiência, né, quer fazer de maneira econômica algo que não necessariamente vai levar a gente para o nosso objetivo e a gente fica cheio de orgulho daquilo. Só que na verdade, como a nossa vida ela é finita, a gente tem limite de vida, a gente vai embora qualquer dia desse, embora que eu falei pro céu, a gente tem que procurar sempre fazer somente o necessário para chegar no nosso objetivo. Mais que isso, a gente não precisa fazer, entendeu? Então, o primeiro conceito do livro é o que? Tenha eficácia para tu fazer somente o que é necessário para chegar no seu objetivo, tá bom? A segunda coisa é a lei de Pareto, a lei dos 80-20. O que essa lei fala? Né? Pareto era um matemático, um economista, que ele percebeu que 80% do resultado vinha por 20% do esforço. Na verdade, na época dele era porque ele pegava o imposto das pessoas e ele percebia que 20% da população pagava 80% dos impostos das pessoas, ou obtinha riqueza, ou tinha riqueza. Mas a lei que significa o quê? Que na sua vida você vai ver várias coisas que são assim, 20% do que você faz gera 80% do resultado das coisas que tu faz, entendeu? Por exemplo, vamos falar de trabalho, por exemplo. Você pode olhar sua carteira de clientes, ou pode olhar, por exemplo, seu trabalho. Você pode ver que 20% das coisas que você faz realmente é importante e 80% e gera o 80% do resultado. Enquanto 80% das coisas que tu faz não é importante. Por exemplo, você chega na empresa, você vai conversar com a pessoa, você vai tomar um café, você vai preencher uma planilha que não precisa, você vai fazer um trabalho que não precisa, sendo que é só 20% realmente do que tu faz que gera aquele 80% de resultado. Então o que tu tem que ter com base nisso? Tu tem que entender o quê? Quais que são os 20% das coisas que tu faz que te traz 80% de tristeza, 80% de, por exemplo, de estresse, 80% de perca de tempo. E tu começa a entender quais que são aqueles 20% que faz sentido mesmo na sua vida e, consequentemente, tu vai só tirando aquele 80% que não faz sentido. Você vai reduzindo aquilo, entendeu? Para tu não ficar estressado à toa, para tu não fazer coisa à toa. Então, entenda que 20% das coisas que tu faz gera 80% do seu resultado. Então, o que tu tem que fazer? Tu tem que priorizar esses 20% e tirar aqueles 80% que às vezes não faz sentido você ter, que só está acumulando tempo para você. E o outro conceito, né, é a lei de Parkinson, que seria o quê? Quando você tem, por exemplo, vamos supor, eu quero ler esse livro aqui. Esse livro aqui tem mais de 1000 páginas. Aí eu coloco, por exemplo, que eu quero ler ele, por exemplo, em 3 meses. Se eu colocar que eu quero ler ele em 3 meses, eu vou conseguir ler em 3 meses. Se eu colocar que eu quero ler ele em 10 dias, eu vou ler ele em 10 dias. Por quê? Eu vou pegar, vou folhear, ler rapidão, vou folhear, mas não vou entender. Então, tipo assim, o que isso quer dizer?
que quando você coloca um limite de tempo para fazer alguma coisa, você vai seguir aquele limite. Então, por exemplo, você coloca para entregar um trabalho durante um dia, você vai virar à noite, você vai entregar aquele trabalho durante o dia. Agora você coloca uma semana, você vai entregar durante a semana. Então você tem que entender que o horário que você coloca para fazer alguma coisa, aquilo vai seguir. Então use isso de maneira estratégica. Por quê? Muitas das vezes você acaba fazendo o quê? Coisas que você poderia fazer sei lá, 2 horas, você deixa para fazer em uma semana. Você fica uma semana com ansiedade daquele negócio, fazendo aquele negócio. E principalmente quando você coloca algo num espaço de tempo muito longo, você começa a inventar vários trabalhos a mais daquilo. Por quê? Se você colocasse um tempo curto para fazer uma tarefa, você trabalharia com que? Eficácia. Você pegaria e faria o necessário para chegar no objetivo. Quer fazer uma apresentação para uma palestra? Coloca 1 hora aí de limite para você fazer. Pega, faz rapidão, tá pronto. Vai palestrar, entendeu? Porque eu não sei se você já fez isso, mas eu já deixei para fazer trabalho de última hora. E muitas das vezes eu fazia o trabalho, por exemplo, em 3 horas e o trabalho saía bom, entendeu? Na maioria das vezes o trabalho dava bom. Agora, tem gente que pega uma semana e fica uma semana inventando várias coisas, várias coisas. Eu lembro uma vez, por exemplo, que eu fui entregar um trabalho de escola que eu tinha 1 mês para fazer ele. Cara, eu fiz um trabalho tão completo que, tipo assim, não ia influenciar muito a minha nota. Talvez eu fiquei, tipo, uma semana inteira trabalhando para ganhar, sei lá, 0,5 pontos a mais. Entendeu? Sendo que se eu fizesse num dia, eu tiraria 0,5 ponto a menos e, tipo, não ia influenciar muito a minha nota. 0,5 pontos não faz tanto sentido. Então, tipo assim, coloque períodos menores de tempo para você fazer as coisas, para você conseguir trabalhar com eficácia. E, de resumo no livro, tu tem que trabalhar com eficácia para tu fazer o mínimo necessário para chegar no seu resultado, tá bom? Sempre focar no resultado, no objetivo. Tu tem que trabalhar com a lei de Pareto, descobrir o que é os 20% que gera 80% do seu resultado, para tu conseguir, por exemplo, priorizar esses 20% que dá o resultado, e trabalhar com a lei de Parkinson, que é basicamente você limitar o tempo que você tem para fazer uma tarefa, para você fazer ela mais rápido possível e trabalhar também com eficácia nessa tarefa, tá bom? Então, se tu curtiu esse vídeo, deixa uma curtida, um comentário, compartilha aí. E para lembrar, se tu quer virar gestor de tráfego como eu, um cara que tem, por exemplo, já passou por mais de 80 empresas diferentes, né? Dentro da minha empresa aqui, já atendi mais de 80 empresas diferentes. Já gerenciei mais de 3, 4 milhões de reais de investimento, tenho 20 anos, não tenho faculdade, ganho mais que um médico muitas das vezes. E se tu quer ser um cara igual eu, clica no link da descrição ou no comentário fixado, que lá vai ter um curso meu onde eu ensino você chegar do zero aos seus primeiros 4 mil reais com gestão de tráfego pago, tá bom? Um curso completo, eu te ensino a prospectar cliente, a pegar seus primeiros contratos, como formular esses contratos, como trabalhar para esses contratos, como gerar resultados e ainda uns insights a mais, tá bom? Então, se tu curtiu essa ideia, compra lá, apenas R$ 97. Tipo assim, você vai comprar um produto de R$ 97 que tende a te dar um resultado de 4 mil reais recorrente mês. E se não der certo, tu só perdeu R$ 97 e aprendeu tráfego pago, que vai ser útil futuramente, tá bom? Então, mas deixa uma curtida, um comentário, compartilha e se achou bacana, compra lá. Valeu, falou e tchau!